nosso pastor, qual tem nos dado esta confiança de nós trazer a palavra de Deus. Ele já tem falado por intermédio dos louvores, a qual foi entoado nesta noite, como o nosso pastor está entre os louvores dele, não só ele vai falar com cada um de nós. Por isso, pedimos a atenção dos não se distraiam, porque Deus, Deus, ele não mudou, ele ainda é o mesmo, e ele ainda continua operando no meio da sua igreja. Amados irmãos, sem perca de tempo, temos uma passagem bastante conhecida, aonde vai nos parábolas de Jesus, e é uma mais linda que Jesus já contou durante a sua trajetória. Meus irmãos, nesta parábola, a palavra parábola, ela vem de uma palavra hebraica, machal, que dependendo do contexto, referia a um dito profético, ou a um provérbio, ou a uma analogia. Ela vai aparecer no Novo Testamento por cerca de 50 vezes sagrada. O que levou Jesus a contar esta parábola do samaritano foi uma pergunta feita por um mestre ou um que conhecia a lei mosaica, conhecia bem a Torá, conhecia todas as leis de Moisés, a qual Deus tinha dado, e ele pergunta: ô mestre, o que é que dá a vida eterna? Esta pergunta também ela é feita no Novo Testamento por mais dois personagens. Nós encontramos no livro de Mateus, no capítulo de número 19, versículo 16, o jovem rico também, ele chega até Jesus e ele pergunta: ô Senhor, mestre, o que é que eu devo fazer para eu herdar a vida eterna? Encontramos no Novo Testamento fazendo esta indagação a Jesus, se chama o carcereiro, a qual Paulo e Silas, Jesus ali respondeu a oração de Paulo e Silas do cárcere. A Bíblia diz que o carcereiro ele ficou desesperado, pensando em morrer, e Paulo ele repreende o carcereiro dizendo: olha, não se desespere, não precisa. E ele faz a pergunta a Paulo: o que é que eu devo fazer então para eu ser salvo? O que é que eu devo fazer para eu aceitar este Jesus? Então Paulo ele diz a ele: crê no Senhor Jesus e tu e a tua casa. Então nós encontramos personagens na Bíblia Sagrada fazendo pergunta: o que é que eu devo fazer para eu herdar a vida eterna? Pergunta elas se fazem, alguns queriam ouvir direto do Senhor Jesus fazer para ser salvo. E Jesus, ele responde a este está Jesus, e ele diz no versículo de número 26 do texto que nós lemos, Jesus responde para ele: o que é que está escrito? Como é que você lê? Como é que você entende? E o doutor da lei, conhecendo a lei mosaica, conhecendo bem o Testamento, ele cita Deuteronômio 6, versículo 5, e cita a lei e versículo de número 18, aonde ele vai amar o nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, e também o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus olha para ele e diz: muito bem, você conhece a lei, você conhece bem a Torá, você conhece bem a lei, mas ele fica sem querer mais compreender, ele fica querendo testar Jesus, e ele vai mais uma vez perguntar a Jesus. Ele diz: mas eu quero saber agora quem é o meu próximo, quem é esse que eu devo ajudar, quem é esse que faz ajudar, é meu próximo. E Jesus, amados irmãos, aí começa a contar a parábola do bom samaritano, do versículo de número 35. E Jesus, ele começa dizendo que vinha um homem descendo de Jerusalém passar para Jericó,
E este homem, no meio da sua trajetória, acontece, e vai assaltar esse homem, bate nele, espanca e deixa ele meio que morto à beira do caminho. E que imediatamente depois de alguns minutos, vai passando naquele mesmo lugar um sacerdote, o homem conhecedor, o homem que conhecia a lei mosaica. Ele passa para aquele lugar, mas ele não dá atenção para aquele homem, ele passa direto. Que tinha sido espancado pelos salteadores, e eles vão-se embora. E Jesus disse que por terceiro vem um terceiro personagem, e esse homem se chama um samaritano. E esse samaritano, ele vendo este homem, ele chega perto daquele homem que estava ali espancado, estava quase morrendo à beira do caminho. Ele se comove de íntima compaixão daquele homem, e ele, por se comover pela situação que aquele homem está, ele desce da sua carruagem, pega aquele homem, coloca azeite e vinho nas feridas daquele homem, isso é, aplica o remédio que aquele homem estava precisando, levanta aquele homem, coloca na sua carruagem e leva aquele homem para uma estalagem. Quando aquele homem ele chega naquela estalagem, naquela hospedaria, ele paga imediatamente a entrada ao hospedeiro, ao homem que tomava conta daquele local. E ele diz: olha, eu estou te pagando, mas se esse dinheiro, esses 2 dinheiros que eu estou te dando não der para resolver o problema, quando eu voltar, eu vou lhe dar o resto. E Jesus, ele pergunta àquele doutor da lei, dizendo: olha, quem é o mais próximo desse homem? Qual é a pessoa mais próxima que ajudou esse homem? Foi o qual dos 3? E o doutor da lei diz: foi o bom samaritano. Foi o samaritano que desceu, ajudou e fez com que esse homem, ele viesse a viver de volta. E Jesus olha para ele e diz: muito bem, vai e faz a mesma coisa. Eu ontem lendo esse texto, lendo essa parábola, eu me maravilhei. Eu fiquei ali orando, fiquei ali buscando a Deus no meu quarto e para a noite. Lendo para cima, lendo para trás, para frente, e querendo entender e pedindo ao Espírito Santo que ele viesse me ajudar. E o Espírito Santo tocou no meu coração e trouxe algumas simbologias para dentro dessa parábola, a qual eu quero compartilhar com os amados irmãos. E se eu fosse colocar um tema para essa mensagem, eu iria colocar o bom samaritano Nazaré. Amados irmãos, conforme o texto que nós lemos, nós vamos encontrar alguns personagens dentro da parábola. Jesus começa a dizer no versículo de número 30, provavelmente um judeu, provavelmente uma pessoa judaica que estava descendo e ele ia para Jericó. Este homem, quando eu estava lendo, eu fiquei perguntando ao Espírito Santo, dizendo: representar. Esse homem, ele representa o ser humano. Esse homem representa toda a humanidade, todo o ser humano. E esse homem, amados irmãos, que ele ia descendo para Jerusalém, que ele ia descendo para Jericó, no meio do caminho, o que é que acontece? 2 ou alguns salteadores vai até ele, assalta ele, espanca, deixa ele quase morto. À beira do caminho, quase morto. Não morreu, estava quase morto. Esses salteadores, amados irmãos, eu fiquei me perguntando, quem seria? A Bíblia Sagrada, amados irmãos, vai nos dizer que o pecado é ele que derruba o ser humano, beira do caminho. O pecado, ele afasta o homem de Deus e deixa o homem quase morto. O pecador, amados irmãos, esses 2 salteadores simbolizam, mata o ser humano espiritualmente. O apóstolo Paulo, no capítulo de número da sua carta aos Efésios, ele vai dizer que Cristo, ele nos vivificou, nós estando ainda e em pecado. Jesus, ele é aquele que nos vivifica, é aquele que nos traz a vida. A pessoa, quando não tem Jesus, ela é uma pessoa morta, uma pessoa que não tem vida, é uma pessoa morta espiritualmente, porque o pecado, ele faz isso com o ser humano. Mas quando ele aceita Jesus Cristo, quando ele aceita Jesus no seu coração, Jesus vivifica essa pessoa. Quantas pessoas aqui essa noite foram vivificadas pela palavra de Deus? Levanta sua mão e glorifica o nome de Deus. Ele nos vivifica. O apóstolo Paulo diz: nós estávamos mortos em nossas ofensas. É isso que o pecado faz, ele mata o ser humano, ele distancia o ser humano de Deus. Na carta, melhor dizendo, o pregador
O maior pregador da palavra de Deus, chamado Isaías, o profeta messiânico, melhor dizendo, ele disse que os nossos pecados faz separação entre nós e o nosso Deus, isso é, faz distanciamento. O pecado, ele afasta o homem de Deus, o pecado, ele deixa o homem morto, deixa o homem distante de Jesus Cristo. Mas quando Jesus chega numa vida, quando a pessoa entrega a vida a Jesus, ele se torna a ter uma nova vida. Aquilo que não prestava mais, Jesus começa a soprar o fôlego da vida e começa a dar vida de volta àquele ser humano. Mas passa, mais irmãos, perto desse homem, duas pessoas, dois personagens. A Bíblia vai dizer que vai passar um sacerdote e um levita. E esse sacerdote e este levita, ele pode simbolizar a lei. A lei por quê? Porque eles eram conhecedores da lei. Eles conheciam bem a lei mosaica. Eles sabiam muito bem do Antigo Testamento, conhecia tudo. Eles simbolizam a lei. A lei que ela é boa por si, mas a própria palavra vai dizer que a lei, ela não tinha poder para salvar o ser humano. O apóstolo Paulo, por sua certa feita, ele vai dizer no seu livro, em Gálatas capítulo 3, versículo 11, que pela lei ninguém seria justificado. Gálatas 3 e 11. No capítulo 7 de Hebreus, no versículo de... a palavra de Deus vai dizer, nenhum fez, número 13 e versículo de número 30, não pudesse ser justificado. Então a lei, ela não podia salvar. A lei mosaica do Antigo Testamento, ela era só um símbolo de Cristo para o Novo Testamento. Ela não tinha para salvar, ela não tinha o poder para salvar o veio todo dia as pessoas ir lá, oferecer sacrifício, oferecer holocausto. Todo dia eles tinham que ser lá purificar, eles tinham podia salvar o ser humano. Então, para que a lei servia? O apóstolo Paulo, ele vai dizer no livro de Romanos, capítulo 7, diz que a lei, ela serviu para nos mostrar o pecado. Paulo vai dizer, que diremos que a lei é pecado? Ele diz assim, de modo algum, mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Então, se a lei, ela não existisse, nós não sabíamos o que era pecado e o que é errado. Nós não sabíamos qual seria a vontade de Deus para o ser humano. Então a lei, ela serviu para mostrar o pecado, para mostrar aquilo que era salvar o ser humano. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que passa também naquele lugar um homem chamado, que ao qual Jesus disse que ele era o samaritano. Versículo de número 33, a palavra de Deus vai dizer assim, mas um samaritano que ia de viagem, chegando ao pé dele, vem íntima com o samaritano, amados irmãos, sem sombra de dúvida, ele vai representar ou simbolizar nessa passagem Jesus. Jesus, ele é o bom samaritano. E esse samaritano, ele aplica duas coisas na ferida deste homem, que eu fiquei relutando, que fiquei estudando e procurando entender o que é que o Espírito Santo queria dizer. Esse samaritano, ele vai aplicar o azeite e o vinho na ferida. Essas duas coisas, o azeite e o vinho, pode simbolizar o sangue de Jesus Cristo, o sangue que nos purifica de todo pecado, o sangue que a Bíblia vai dizer que é mais puro, mais branco do que o carmesim, é o puro sangue a qual limpa o ser humano do pecado. No livro de Hebreus capítulo 9, versículo 11 e diante, vai dizer assim, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bem futuros, por um maior sacrifício, mais perfeito no tabernáculo, não feito por mão, isto é, não desta criação, nem por sangue de bode, nem por sangue de bezerro, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado o único ou uma eterna redenção. Porque se o sangue de bode, o sangue de carneiro e de cinza e de novilho não pôde resolver o pecado do ser humano, aí vem Cristo. Porque do bode, meus irmãos, era passageiro, como eu já disse aqui. Todo dia tinha que se oferecer sacrifício, todo dia matar carneiro, todo dia tinha que matar um bode, todo dia tinha que se oferecer sacrifício. Deus lá de cima enviou seu filho chamado Jesus Cristo de Nazaré, que veio uma oferecer, como diz aqui, e nós não fomos comprados, como diz o apóstolo Pedro, não foi por prata, não foi por ouro, não foi por coisas meras desse mundo, mas foi o
O sangue de Jesus limpa o ser humano do pecado. O ser humano está na sarjeta, está no pecado, está caído à beira do caminho. O sangue de Jesus chega, purifica. Jesus levanta, dá um banho. Aleluia, transforma essa vida, porque só quem pode levantar o ser humano do Jesus Cristo de Nazaré. E ele olhou para aquele homem que estava caído à beira do caminho, disse, estendeu a mão, colocou seu sangue, levantou ele, aplicou o remédio precioso que foi o sangue dele, e que ele também aplicou na nossa vida. Vivia lá no mundo fazendo o desejo da carne, fazendo o desejo do mundo, fazendo tudo o que o mundo queria. Mas um dia o sangue de Jesus chegou na minha vida, chegou na sua vida e disse, eu vou purificar, eu vou lavar essa vida, eu vou tirar o que não presta, eu vou transformar essa vida, vou levantar da sarjeta e vou mostrar para o inimigo que eu sou Deus. O sangue de Jesus, ele de todo pecado. O sangue de Jesus limpa. O sangue de Jesus tira tudo que não presta. O sangue, é o sangue, é o sangue, é o sangue. O sangue de Jesus, ele quer purificar você também, meu amado ouvinte da palavra de Deus. O sangue de Jesus te purifica. O sangue de Jesus transforma. Ele quer aplicar o precioso sangue dele. Jesus, ele limpa. O pregador, melhor dizendo, João, quando ele olha para Jesus, no livro de João, capítulo 1, versículo 29, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é quem tira o pecado do mundo. Jesus é quem pode perdoar pecado. Jesus é quem limpa o pecador. Não existe outro nome em cima do céu e embaixo da terra que pode salvar o ser humano. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo número 12, ele vai dizer que em nenhum outro nome há salvação, ao qual os homens podem ser salvos, nem debaixo da terra, nem em cima, nem em lugar nenhum, a não ser Jesus. Jesus salva. Só Jesus tem poder para salvar o ser humano e purificar ele dos seus pecados. O sangue precioso, o sangue precioso de Jesus, a qual tira as manchas do pecado, que ele purifica o ser humano. Geralmente na nossa lógica humana, quando o sangue cai na roupa, ele mancha, mas o sangue de Jesus, quando cai na roupa do ser humano, não mancha não, ele purifica. Quando está sujo, ele limpa. Ele é, aleluia, ele é mais poderoso do que água sanitária. Aleluia, precioso. Qualquer material do mundo que você possa limpar a roupa branca, é o sangue de Jesus que purifica o ser humano do pecado. E nessa noite ele quer purificar você também. Nessa noite ele quer te levantar da sarjeta do pecado também. Quem sabe que você está cambaleando pelo caminho. Quem sabe que alguém até passou e disse, não tem jeito mais, não tem solução mais. As pessoas passam, olham para você, faz bico, até olha para um olhar de repúdio, diz, não tem mais solução, não tem. Mas Jesus, quando tem jeito, aleluia, ainda tem uma solução para essa. Eu sei que nem tudo está perdido, está vindo bom samaritano. De cara, de face, e ele vem com o sangue dele. E se você entregar a vida a ele nesta noite, aquilo que estava dando errado vai começar a dar certo, porque o sangue de Jesus, quando chega, as coisas mudam. O sangue de Jesus, ele purifica o ser humano de todo o pecado. E o samaritano aplica o sangue no homem, levanta ele e coloca ele na sua carruagem. A carruagem pode representar cada um de nós que Deus usa para salvar as almas. Você é essa carruagem que Deus coloca em cima, o pecador, para trazer para a igreja. Você é Deus, ele conta com você para salvar as almas que estão lá fora. Essa carruagem somos nós. A estalagem a qual essa carruagem foi levar o homem representa a igreja. É onde Deus, ele completa a obra na vida do pecador. Ele trabalha na vida do pecador. Deus, ele conta com você para salvar as vidas. Deus, ele conta com a sua vida, com você. Ele não lhe salvou? Ele não lhe purificou? Ele não tirou tudo que não prestava? O apóstolo Paulo diz, dai de graça aquilo que recebesse de graça. Você não recebeu a salvação de graça? Favor e merecido. Você não merece. Quem é você? Pecador. Quem é você?
não é ninguém, é pó, barro. Você, para salvar as vidas que estão lá fora. Deus, Ele quer usar você para salvar as vidas que estão lá fora, para libertar as pessoas que estão oprimidas por Satanás. Quantas pessoas estão sendo oprimidas pelo inimigo, estão sofrendo na sarjeta e precisando de uma palavra, precisando de um ombro amigo, precisando de alguém que lhe ajude. E você, onde é que você está? O que é que você está fazendo por essa vida? O que é que você está fazendo por esta alma? Será que ela vai para o inferno sem ouvir uma palavra de salvação? Porque você está acomodado, não quer sair do lugar para evangelizar, não quer vir para a campanha evangelizadora? Deus, Ele conta com você. Deus, Ele conta comigo, Ele conta com você, para nós sairmos nas ruas e falar do amor de Jesus Cristo, falar que Ele cura, falar que Ele salva o ser humano, que Ele liberta, que Ele leva ainda para o céu. Porque essa a mensagem que desde que a igreja foi fundada, que Jesus Ele deu aos missionários. Jesus Ele cura, Jesus Ele liberta, Ele salva e Ele leva o homem para o céu. Comigo e com... Nós precisamos sair para pegar as pessoas que estão, que os salteadores, que Satanás ele jogou nas, estão lá quase mortas espiritualmente. Uma palavra para aquelas pessoas, dizer que ela não tem que morrer daquele jeito, ela tem que se entregar a vida para Jesus. Ela para a igreja, para a estalagem, que representa que Deus vai terminar a obra. Deus vai trabalhar na vida do pecador. É aqui onde Deus começa a tirar tudo aquilo que não presta. Deus vai começar a limpar, Deus vai começar a purificar, Deus vai começar a tirar aquilo que não agrada a Ele. É Deus que vai fazer a obra. Não somos nós. Quem sou eu, quem é você para transformar a vida de alguém? A gente não tem o Deus que a gente serve, Ele muda a vida do ser humano. Eu posso dizer com toda a convicção e chegar para alguém e dizer: Deus, Ele tem poder para mudar a sua vida, porque Ele mudou a minha. Eu vivia no mundo, eu bebia, eu farrava, eu já andei em vários lugares, eu já fui até em terreiro de macumba, eu já fui em tanto lugar. Então Ele transformou na minha vida, Ele também pode transformar a tua vida. Ele pode te purificar, Ele pode salvar a tua vida por completo e fazer você de uma nova criatura. Aquele homem, esse bom samaritano, ele dá 2 dinheiros a este homem, ao dono da estalagem, que pode simbolizar o batismo, a Santa Ceia. É quando Deus ele termina a obra na vida do ser humano, e que agora a pessoa se torna uma nova criatura. Ele morre para o mundo, e agora ele vive para Cristo. Ele levanta o caído, lava com seu sangue. Agora é a hora do novo nascimento, é a hora da transformação na vida deste homem. Agora ele vai experimentar o novo de Cristo, as coisas novas que Deus tem para ele. Deus vai começar a transformar a vida dele. É claro que o hospedeiro aqui, sem sombra de dúvida, ele pode representar o pastor a qual vai ensinar, a qual vai instruir, a qual vai guiar esta pessoa, vai ensinar essa pessoa, vai mostrar o caminho certo, o caminho que ele deve seguir. Então é a qual ele vai estar instruindo esse ser humano. E por último, este bom samaritano ele vai dizer que cuidasse desse homem até que ele voltasse. Essa volta aqui fala do arrebatamento. Cuide dele até que eu volte, até o dia do meu arrebatamento. De uma coisa é certa, Jesus Cristo ele está voltando. Isso não temos sombra de dúvida nenhuma. Os sinais já estão se cumprindo. Para onde nós olhamos, e quando nós lemos o capítulo 24 de Mateus, nós vemos que tudo está se cumprindo. Já não tem quase mais nada para se cumprir. Só estamos esperando o soar da trombeta. Só estamos esperando Jesus chamar os seus. E uma coisa é, o apóstolo Paulo vai dizer que ele vai um ladrão de noite. A pessoa ele não avisa a hora que ele chega. Ele não avisa o dia que ele vai roubar o ser humano. Não. O ladrão ele chega de surpresa.
É assim que Jesus vai chegar. Ele vai chegar de surpresa. O dia da volta dele vai pegar muita gente de surpresa. E o que me chama a atenção, que Paulo compara Jesus, quando a vinda de Jesus como ladrão, é que o ladrão, quando ele vai numa casa, ele não vai levar as panelas velhas, não. O ladrão, quando ele vai roubar alguém, ele não vai levar qualquer coisa, não. Ele só vai levar o que é do bom e do melhor. Assim é Jesus, quando voltar, vai tirar o melhor da terra, que se chama a sua igreja. Aleluia. Quando o suar da trombeta tocar, queira você, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, entregue nesta noite, porque pode acontecer a qualquer momento. Jesus disse: não sabeis o dia e a hora e que há de vir o Filho do Homem. Por isso que nós devemos estar atentos, não podemos esperar para amanhã. Tem muita gente que fica antecipando: não, eu não quero aceitar hoje, eu não quero entregar a minha vida hoje, fica antecipando para amanhã. O apóstolo Paulo vai dizer que hoje é o dia oportuno, hoje é dia de salvação, hoje é dia de se entregar a Jesus. Então se entrega a sua vida a Jesus, porque o arrebatamento vai acontecer. E se for nessa noite, o que vai ser da sua alma? Se a trombeta tocar, se a trombeta soar, o que vai acontecer? Você sobe? Você está preparado? Você está preparada? Como é que está a sua vida? Ou você está acreditando na doutrina a qual ensina que aqui vai ser o paraíso? Ou você também está acreditando que vai ter uma segunda chance depois da morte, que você vai ter que passar por purgatório, vai ter que passar por isso, por aquilo, que há reencarnação? É bem claro que o homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso o juízo. E o juízo de Deus é sem dó, sem piedade. Você deve aceitar Ele enquanto você está com vida, enquanto você está aqui ainda. Aceita Jesus. Dizer que se confessares o meu nome diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Mas se negar o meu nome diante dos homens, eu também vou negar diante do meu Pai. Nessa noite Jesus está te convidando. Ele está te convidando a você vir a Ele. Ele diz em Mateus capítulo 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está cansada deste mundo? Está cansado de lutar, relutar e nada dá certo? Está cansado pelas lutas? Está sem paz? Tem lutado para um lado, para o outro, não tem conseguido paz, não consegue dormir direito, não consegue dormir bem? Está oprimido pelo inimigo, o inimigo tem te oprimido, tem até pedido para você tirar a sua própria vida. Quem sabe que tem colocado até na sua mente, dizendo que não vale a pena viver, ficar vivo, para viver dessa maneira. Mas isso é seta de Satanás, e no nome de Jesus Cristo, nesta noite, eu repreendo toda a armadilha de Satanás contra a tua vida. Jesus, tarde demais. Ele quer lhe libertar, Ele quer transformar a tua vida, Ele quer preparar você dentro da igreja. Jesus quer levantar você. Você está caído no caminho, você está caído no pecado, você está afastado de Cristo, você está à beira do caminho quase morrendo. Mas nessa noite, Jesus, o bom samaritano, Ele está aqui. Jesus, que se chama o bom samaritano, nesta noite, está dizendo: segure na minha mão, na minha mão, venha para mim de volta, entrega a sua vida a mim. Eu quero aplicar o vinho, o azeite, eu quero sangue na tua vida, eu quero lhe limpar, lhe purificar. Entrega a tua vida a Jesus nessa noite, e você vai ser feliz. Você vai gozar do bom e do melhor. É claro que ser cristão não vai ser, eu não vou lhe prometer um mar de felicidade, porque o próprio Jesus disse que no mundo tereis aflição, mas Ele diz: por isso que o crente passa por prova, passa por luta, vai estar cantando. É a prova batendo, ele agradecendo a Deus. É a prova batendo, ele ao Senhor. Porque é melhor sofrer e herdar a vida eterna. As coisas que tem neste mundo aí, perder a sua alma. É homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que adianta?
Que adianta você gozar do mundo inteiro, você ter do bom e do melhor, você fazer a vontade do mundo, estar aí fora. E no final, você ser lançado no lago de fogo. Você viver uma eternidade distante de Jesus. Entrega a tua vida para Jesus nessa noite e você vai ser feliz. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Trezentos, 208, vamos louvar a Deus esse louvor. 208. Hoje queres te entregar para Jesus Cristo, alcançar-te deste pecado, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, no Senhor Jesus, receber no coração santidade, pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é contigo. Hoje quero chutar a paz de mim.
entregar a vida a Jesus. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo. Jesus é o ungido divino. Meu irmão, como havia dito, prossegue nossa campanha estadual de oração. E nós hoje entramos no mês de novembro, isso? Hoje é dia 1 de novembro. Vamos ver aqui a tarefa para o dia 6 de 11. Só tem essa tarefa. A semana todinha. Campanha de oração boa. Não gosta tanto de orar? E, pastor, vai ser a mini vigília, sexta-feira aqui, de 9 a 0 hora. Era para essa casa não caber. Como está difícil orar, né? Como está difícil. Mas nunca fiquei só não. Fica 5, 6 comigo, 7. E só é uma coisa, irmão, na semana. Não é a semana toda não. Fosse a mini vigília a semana todinha. Não, porque eles trabalham, estão cansados, mas é somente sexta-feira. Então eu vou continuar convidando vocês para estarmos aqui depois do culto na sexta, orando até 0 hora. Amém? De 9 às 0 hora. Meus irmãos, o culto na terça-feira, que a gente chama culto da rua, o culto na rua, é semana na casa da irmã Raquel, sogra da irmã Lenilza. Amém? Parece que o número está diminuindo. Fiquei triste essa semana. Estava dando muito alegre, mas o dia que alegria de pobre dura pouco, né? Que agora tinha bem pouquinho no culto aqui da rua. Pelo amor de Deus, irmão, vamos trabalhar. Vai lá cantar seu louvor, vai lá trazer sua palavra, vai lá orar, vai lá louvar a Deus. Com o irmão Manuel e a equipe, irmão Elias e a equipe. Eu sei que a pandemia está por aí, mas está aí, irmão. 500 pessoas, 600, sei lá, 200, 100, tudo acompanhando uma passeata, tudo sem marca, sem nada. A gente para ir adorar a Deus está com medo, né? Então, terça-feira é o culto na rua. Certo, irmãos? Vamos até ali, irmão. A pior coisa é numa rua ter 5 irmãos. Pô, essa igreja está acabada. Olha para aí, o pouquinho de crente que tem. Pensa que o crente é aquilo ali. Então, nós contamos, Deus primeiramente, nós contamos com a igreja ali, a mocidade, as irmãs da comissão. Vão ali louvar o seu louvor, meus irmãos. Vão ali louvar o seu louvor para o nosso Deus. E ainda tem a oração da campanha estadual. Eu vou pedir para o presbítero Elia ler aqui os propósitos. Fica em pé, faz a oração pelo propósito estadual. Em todos os cultos, irmão, o pastor orientou. Fosse feito, eu não vou deixar de fazer aqui. No final, você pode passar em pé. Meus irmãos, mais uma vez, Pai seja com todos. Os objetivos, meus irmãos, dessa campanha estadual de oração deste ano, ao qual o Senhor colocou no coração do nosso pastor presidente, para nós estarmos dando andamento nessas orações. O primeiro propósito, irmãos, é orar pela igreja, pelo pastor presidente e os obreiros da casa do Senhor. Orar por salvação de vidas e retorno dos desviados. Tópico 3, orar por restauração e edificação das famílias. Tópico 4, orar por batismo com o Espírito Santo e a manifestação dos dons espirituais. Tópico 5, orar pela obra missionária. 6, orar pelos ofertantes e dizimistas da casa do Senhor. Tópico 7, orar pelo Brasil e seus governantes.
Tópico 8, orar pela Rede Brasil de Comunicação e o Projeto Samuel. Tópico 9, orar pela recuperação econômica do nosso país, aos desempregados, recuperações de empresas e negócios e etc. Tópico 10, orar pela intervenção divina na cura do Covid-19. Toda a igreja, pastor de pé, nós estaremos orando, entregando nas mãos do Senhor todos estes objetivos, a qual Deus assim propôs a todos nós para estarmos orando. Oremos em nome de Jesus. Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós queremos, ó Deus, conforme a orientação do Teu ungido, apresentar ou expor diante de Ti a cada um desses propósitos que o Senhor tem colocado, ó Deus, no coração do Teu ungido, para apresentarmos diante do Teu povo e diante a Ti, para que todos unidos e reunidos, ó Deus, possamos clamar, buscar, interrogar, pedir a Tua providência. Pai bendito, nós rogamos que o Senhor, em contínua, ó, pedidos de oração, Deus, pelo Teu povo, venhamos colocar e rogar a intervenção do Senhor em favor de cada um deles. O Teu ungido, pastor presidente, pastor Ailton José Alves, como também todo o corpo de obreiro, ó Senhor, que neste momento estão pedindo, rogando, intervindo, ó Deus, em cada um desses propósitos. Também queremos pedir em prol de cada um dos mesmos, meu Senhor, para que o Senhor socorra, entre com a intervenção dos céus em favor de cada um deles. Pai, nós queremos ainda pedir pelo Projeto Samuel, pela Rede Brasil de Comunicação, pela restauração das famílias, pela restauração econômica, por cada um dos mesmos, meu Senhor, que aqui foram apresentados. Toma em Tuas mãos, entra com providência, ó Pai. Nós pedimos a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Meus irmãos, amanhã aqui oração de mocidade, e toda a igreja pode vir orar. Quarta-feira aqui nós temos o culto de oração. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. O número também tem diminuído muito da oração. É a oração e a palavra que a gente não vive sem ela. Eu digo que um é a vitamina para fortalecer, e eu digo que a outra é o alimento. Amém? A palavra é o alimento, a oração é a vitamina, perto de Deus se fortalecendo. E quarta-feira é a oração. E sexta-feira é a palavra, é a doutrina. Então venham. Sábado aqui temos aqui mais uma escola dominical, uma escolinha voltou. E os irmãos venham aprender a estudar a palavra de Deus. E domingo esse grande culto. E domingo à tarde a campanha evangelizadora, onde os irmãos estão evangelizando. Quero agradecer a Deus pela direção desta campanha. É um trabalho também difícil, mas tem que ser feito. Amém, irmãos? Tem que ser feito. Então vamos fazer, está fazendo a oração final. Se tem alguém para Jesus, parece que quando eu apresentei, irmão, o irmão ali está me relembrando aqui. Na Santa Ceia veio aqui aquele irmão, aquele presbítero, né? Ele está fazendo aquele trabalho dos óculos, de exame de vista e tal. Se algum irmão se interessar, irmão, procure o irmão Elias, tá certo? Se não aparecer irmão interessado, eu vou ligar para ele que não venha não, que não tem ninguém aqui. Tem que, né, para ele não dar viagem perdida. Amém? Eu disse a ele que ele queria vir, vem, agora ninguém aqui está obrigado a nada não. Aqui tudo é espontânea vontade. Amém? Então, meus irmãos, vamos estar entregando o trabalho na mão do Senhor. Deixa eu convidar aqui o auxiliar irmão Israel. Israel vai estar entregando o trabalho na mão do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar conforme a orientação do nosso pastor. Bendito Deus, em nome de Jesus, Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um culto maravilhoso. Agora, Senhor, acampa o teu anjo, Senhor, sobre cada um do teu filho e com segurança chegue no seu lar. Deus bendito, nos trai um sono tranquilo e reparador na tua presença e que amanhã podemos estar aqui por mais um dia. Deus bendito, é tudo isso que te agradecemos e desde já, em nome de Jesus. Amém.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as sãs consolações do Divino Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre, todos dizem... Amém. Deus abençoe a todos, tenha toda uma semana de paz, feliz, venha para os cultos, meus queridos, buscar o Senhor.